neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Confie dele. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alma cansada. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Porque
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Ouvintes amados, Deus vos console com as consolações do Espírito Santo da graça. E sabemos que o instrumento que o Espírito Santo usa para nos consolar, nos animar, nos edificar, nos corrigir, é a palavra de Deus. Toda palavra inspirada é pronta para corrigir, redarguir, exortar, etc. Então o Espírito de Deus usa esse instante para introduzir em nossos corações a palavra de Deus, sobre a qual nós podemos lançar a rede. Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. A mente humana não podia de maneira alguma conceber que depois de labutar uma noite toda no mar, com longa experiência de pescaria, agora a rede sendo lançada, viria tão cheia de peixes. Mas acontece que daquela feita ela seria lançada sobre a palavra de Deus, e não pela razão, não pela mente humana. Então vamos retomar a situação, vamos acordar em tempo, vamos nos despertar e reconhecermos que, sendo filhos de Deus, a hora é chegada de colocarmos toda a dúvida em relação à palavra de Deus para um lado e lançarmos a nossa rede sobre a palavra. Pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma vez que dois elementos regem o mundo, nós devemos saber e conhecermos em tempo quais são eles. São a dúvida e a fé. A dúvida, sendo o instrumento inimigo capital da alma do homem, explora a razão, a lógica. O que a dúvida explora é bem mais fácil de ser aceito, porque trata-se da razão, da imaginação, da consciência, da memória, do raciocínio, dos afetos, que são os sentidos que governam o espírito. E além do mais, a dúvida explora também outros 5 sentidos que são a vista, o paladar, o tato, o olfato e a audição. A dúvida explora isto, e o homem que tem uma mente simplesmente humana facilmente se deixa reger por estes 10 sentidos, e com facilidade ele fica regido pela dúvida na palavra de Deus. A dúvida na palavra de Deus não quer dizer totalmente descrer na palavra de Deus de uma maneira consciente, mas ela opera muitas vezes inconscientemente, e o homem chega ao ponto de agir como quem crer que Deus pode atuar, mas somente através dos meios naturais. A essas alturas, vale a pena lembrarmos do que é fé mais uma vez. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a questão está de pé: tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. Assim Abraão fez, assim Moisés fez, assim Elias praticou,
E assim também os apóstolos viveram. A igreja primitiva enfincou uma estaca, a estaca zero, da qual nós devemos partir. Para onde devemos voltar antes de tudo? Por isso Elias vem nos converter, isto é, converter os nossos corações àquela estaca zero. Temos de retornar. O profeta desta era estava almoçando com o diretor de um grande jornal batista nos Estados Unidos da América do Norte. E naquele dia que o profeta estava almoçando com aquele homem tão digno, tão bom, o seu jornal, aquele periódico, estava estampando uma manchete dizendo: precisamos de um profeta para retornar. E ele, o diretor do jornal, estava almoçando com o profeta e não sabia. Oh, como isto é interessante! Como isto é profundo! Ali estava um homem que portava o espírito de Elias. Não vá você perguntar quem é o espírito de Elias, porque se você é um cristão, você logo entenderá que é o espírito de Cristo, é o espírito da graça, por isso atua 5 vezes, especificamente, especialmente na terra, combatendo o pecado, combatendo a mulher fora do seu posto do dever. É uma característica de Elias. Combatendo o pecado não superficialmente, mas sim pelas raízes. É com assim diz o Senhor, introduzindo, restaurando ao povo de Deus a mente de Cristo. Porque a mente do homem é como uma antena. Através da mente ele capta todas as coisas. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Por que você hoje vê propaganda de tantas coisas que não têm relação nenhuma com a vida feminina? E, no entanto, ali está uma mulher seminua e, como muitos casos, totalmente nua, fazendo propaganda de objetos. É porque a mente do homem está preso em algum degrau pervertido. Eu jamais compraria coisa alguma porque vi uma propaganda feita por uma mulher em tal condição, em tal estado. Jamais. Pelo contrário, enquanto eu não necessitar daquilo, enquanto eu puder viver sem aquilo, eu não compraria tal objeto justamente por causa de tal propaganda. Afinal de contas, nós, os homens, não somos robôs. Nós temos de ter uma consciência livre destas iscas tão baixas e tão ridículas. Mas por quê? A mente do homem está manchada pelo pecado, está manchada pela perversão. Num sentido geral, ela tem que ser atraída por algo. E veja o que é que Satanás tem feito. Eu vi uma propaganda de um determinado automóvel de luxo, e ali estava um casal separado, encostado naquele carro, num lugar muito próprio, muito lindo, para 2 coisas diferentes uma da outra: para adorar a Deus, para ver a natureza, para orar. Ninguém vê ali uma propaganda de uma família orando, de joelhos, e aquele carro ali que conduziu aquela família para orar, lendo a Bíblia. Mas lá estava um casal naquele estado, e lá em cima a insinuação da perversão. Uma maçã faltando um pedaço. O que queria dizer aquilo? O que insinua tal propaganda? É que ela sairia dali faltando alguma coisa nela. Alguma coisa seria tirado dela, faltando um pedaço original nela. A maçã mordida estava querendo dizer isto. A mente do homem está desta maneira. Agora, São Paulo fala categoricamente. Oh, beleza! Veja, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Quem são estes nós? Quais são eles? João fez esta pergunta. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que venceram pelo testemunho da palavra. São aqueles que purificaram seus sentidos. São aqueles que foram regidos pela fé. São aqueles que lavaram as suas mentes. Não fizeram uma lavagem de mente para tornarem-se céticos no tocante ao poder de Deus, à palavra de Deus. Não, mas fizeram uma lavagem de mente através do sangue de Jesus Cristo, para que os seus sentidos fossem então avenidas, usadas, transitadas, não pela dúvida, mas sim pela fé. A fé de Abraão, a fé genuína na palavra de Deus. Isto não é apenas para te sugestionar, isto não é apenas para fazer uma pessoa se emocionar e chorar até mesmo. Isso não é apenas uma matéria de eloquência, de discurso, mas esta é uma verdade incontestável. Para qualquer bancada, diante de qualquer juízo, nós podemos sustentar esta palavra, esta mensagem, diante do trono branco, ela ecoará para juízo daqueles que a rejeitaram. É a mensagem de Elias, retornando a nossa mente para a mente apostólica. O que a mente apostólica captou nos seus dias? Mas eles não dispunham do que nós dispomos. Mas vamos fazer uma pergunta. Incontestavelmente, o mundo antediluviano foi tão evoluído, ou talvez mais civilizado do que o nosso mundo presente. E o que foi que a mente civilizada do mundo de Noé captou? O que foi? O juízo que veio sobre os antediluvianos mostra a mente que eles tinham, apesar de toda a sua civilização. Agora, acentuemos uma coisa nesse instante. A civilização antediluviana não impediu de maneira alguma, em hipótese alguma, que o juízo viesse sobre ela, porque ela própria atraiu o juízo. É como um metal que chama o raio para si. A mente antediluviana atraiu a ira, atraiu o juízo sobre si. A mente ofuscada pela tradição atraiu o sangue do Cordeiro sobre eles e sobre os seus filhos, e por isso eles foram dispersos pela terra. Já estou falando do segundo batismo da terra, porque o primeiro foi água, o segundo foi sangue lá do Calvário, e eles clamaram: caia o seu sangue sobre nós, e sobre nossas cabeças, e sobre os nossos filhos. Isto foi consumado. A mente impregnada na tradição, a mente religiosa do dia atraiu o juízo sobre eles e sobre os seus filhos. A mente atual chamará o terceiro batismo sobre a terra. A mente atual do homem natural atrairá como um para-raio, chama a faísca para si. Sabe o que a mente do século está chamando? E está vindo a grande velocidade? É o fogo profetizado por São Pedro. Eu não estou aqui soltando pensamentos próprios. Eu não estou aqui conjecturando uma coisa. Mas estou aqui falando do que está escrito. A mente do século é um chamariz para o fogo. Está chamando fogo, está atraindo fogo, atraindo para si o terceiro juízo, ou seja, o terceiro batismo que a terra sofrerá. Então a salvação é coletiva? Não. A perdição é coletiva, a salvação é individual.
A perdição é coletiva. Todos estão regidos pelo mesmo espírito, pela mesma mente, pelas mesmas propagandas. Não há refutação. A antena está ligada para ver tudo que passa pelas ondas. Nesse instante, as ondas estão carregadas de imagens de todas as espécies. As ondas estão carregadas de vozes de todas as espécies e naturezas, com diversos conteúdos. Mas fiquem sabendo, a salvação é individual. É para aquele que entrar na arca. É para aquele que disser, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Eu mereço estar crucificado. A minha mente é diferente dos demais. Aqui não está um malfeitor. Aqui está um rei crucificado, derramando seu sangue. Aqui não está uma falsa mensagem. Aqui está Elias. Aqui está o profeta de Deus. Aqui está uma mensagem que é para aqueles que querem ser regidos pela mente de Cristo. Então a questão da hora não é saber mais. A questão do momento, a solução do momento, não é ganhar mais. A questão do momento é tomar a palavra de Deus como uma espada, você individualmente, e abrir o caminho por cima de toda a dúvida, e deixar os seus sentidos, fazer com que todos os seus sentidos, memória, afeto, consciência, razão, audição, visão, paladar, tudo seja dominado pela fé na palavra de Deus, porque este é o único esconderijo, este é o único consolo para uma alma cansada, para um povo moribundo que se angustia, que se afadiga, com as mãos cheias de ouro, como aquele homem estava morrendo dentro daquele esconderijo que ele tinha para suas fortunas. E a sua porta de segredo não abriu mais. Ele não deu conta de abrir a porta de segredo. E ele foi passando dias ali no meio daquelas fortunas. Ouro, prata, brilhante, dinheiro. E a fome foi aumentando. E ele morreu ali com as suas mãos cheias de joias, de brilhantes, com seus dentes cerrados, sem poder comer dinheiro, pedras preciosas. O homem tem se trancado no esconderijo de fortunas, está morrendo sem salvação, rejeitando a porta de Deus. O segredo está aqui, revelado pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Almas cansadas de lutarem pelos seus próprios meios. Rendam-se, acudam-se em tempo e vejam que os próprios meios dos homens nunca valeram nada para os homens. A fé é diferente. A fé se tranquiliza. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Alma cansada, não desespere, espere em Deus. Ó Pai bendito, creio poderosamente na unção do Espírito Santo nesta palavra. Por isto, nesse instante, apenas te rogamos que o Senhor aceite a nossa gratidão pela mente de Cristo e pela fé na Tua palavra que inunda nossa alma nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso
virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ouvintes amados, São Paulo disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, que não se cansava de escrever as mesmas coisas para a igreja, porque elas eram segurança para aquela igreja. Ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Isso está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Muitos dizem: vocês pregam somente uma coisa. Sim, estamos pregando o suficiente. Pior seria se nós estivéssemos falando somente em cura divina, somente em dons espirituais. Mas nós estamos falando de tudo de bom que Deus tem para nós. Vale a pena, então, relembrarmos o que temos vos falado ultimamente. Quando Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Ou seja, por meio dos frutos que produz. Então estamos recobrando, estamos relembrando os irmãos. E para um verdadeiro cristão, se há algo bom que deve vir a ele, deve ser revelado pelo Espírito Santo. Ele não aceita, ele não proclama, ele não decide enquanto ele não sabe que aquilo veio pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra de Deus e manifestado pelos frutos que produz. Então não é uma boa síntese? Não é uma coisa boa de lembrarmos sempre? Não é uma tecla boa de ser sempre batida? Para aqueles que esperam no arrebatamento? Para aqueles que esperam no Senhor? Ou isto vos cansa? Isto vos enfada? Não. O mesmo Paulo disse: oxalá me suportassem
um pouco na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós. Tem alguém zeloso de vós nesta terra, neste país? Tem alguém com zelo de Deus por vocês? Tem alguém que expressa o ciúme do Espírito Santo pela Igreja de Cristo? Tem alguém nesta terra que Deus tem levantado para levantar, empunhar a espada do Espírito em favor de vocês, da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo, para que ela não seja enganada. Paulo teve a convicção de dizer que ele sofria tudo, ele enfrentava tudo pela salvação dos eleitos. Os eleitos precisam conhecer a sua salvação. Paulo disse isto. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, ele mostrou que era um homem zeloso, zeloso pela Igreja de Cristo, que não estava dividida por regiões, por barreiras, por preceitos humanos. Se Pedro estava agindo de uma maneira errada, de uma maneira fingida com aquela igreja, então Paulo chamava na cara, como o fez. Disse: você não deve fazer isso. Você não deve fazer uma coisa desta. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Vejam o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e 3, como se ele fosse o proprietário da igreja. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Leiam 2 Coríntios capítulo 11 e vocês verão que o apóstolo estava zeloso pela igreja, para que ela estivesse naquele mesmo espírito, recebendo exclusivamente aquilo que vinha do Espírito Santo, confirmado com a palavra e confirmado ainda com os resultados, com os frutos. Muito bem, amados, o que nós temos feito para vos chamar a atenção em relação ao entrar no Espírito está exclusivamente baseado nas Escrituras e na mensagem do profeta desta era, o qual é um que Deus levantou com o mesmo zelo de São Paulo pela noiva de Cristo, para prepará-la como a virgem pura, sem ruga, sem mancha, sem mácula alguma. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Não é um versículo muito bonito, muito importante e interessante para aqueles que estão no Espírito? O nosso tema está preso nisto. Entre no Espírito se você quer receber as coisas do Espírito, as dádivas inefáveis de Deus.
Mas o que vale um versículo desse para quem está na carne, para quem está no mundo natural, de credos e dogmas religiosos? O que vale uma escritura desta? É o mesmo que deveríamos perguntar o que vale Atos 2:38 para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? O que tem valido Atos 2:38 e suas referências? O que vale 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 9 para as mulheres cristãs? O que vale estas escrituras para elas? O que vale 1 Coríntios capítulo 14 para elas? Versículo 34 em diante? O que vale Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 para o povo chamado cristão? O que vale Apocalipse capítulo 10, versículo 7? O que vale a mensagem deste anjo para os religiosos desta era? A resposta está aqui. O que valia o menino na manjedoura para os sacerdotes naquele dia? O que valia Jesus Cristo para Caifás? O que valia Jesus Cristo para os saduceus, para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas, para os teólogos do seu dia? Aí está a resposta. O que vale a mensagem de um profeta nesta era para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? Mas para a noiva de Jesus Cristo, ela é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Para os eleitos, ele é um mensageiro de Deus, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Elias, restaurando a nossa fé, a fé apostólica. Para os eleitos de Deus, Atos 2:38 é simplesmente a obediência de Mateus 28:19. É o cumprimento da ordem usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no batismo. Para os eleitos de Deus, o que está escrito em relação à cura divina é também simplesmente a palavra de Deus. Por isso, os eleitos de Deus, aqueles que têm entrado no Espírito, não deixam que sua fé seja negociada por mercenários da cura divina. Não se estabelece num evangelho de sublimidade de sabedoria humana, nem tampouco se confunde, se deixa levar por estas ondas que se levantam, nuvens sem água, conforme Judas diz. Não se deixa enganar por esses enganadores, falsos cristos. Falsos cristos quer dizer antipalavra, que tomam uma parte das Escrituras para fazer dela um cavalo de batalha, e com ela fazer fama, com ela fazer progresso, com ela construir, amontoar cimento sobre cimento, pedra sobre pedra nessa terra, para o fogo queimar tudo. Os seus esforços, ó híbridos, se transformarão em cinza. O híbrido é muito forte, o híbrido trabalha muito, dá um bom serviço, mas fique sabendo, ele não tem semente de vida, ele não tem semente própria, aos quais Deus quis fazer conhecer. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem entra no Espírito, é para quem ouve a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus.
E Paulo está dizendo aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o mistério que há para os gentios? É Cristo em vós. Qual o mistério que poderia haver naquele dia para Israel, para os judeus? Era Cristo. Mas tem uma coisa, ouvintes, que um mistério só é mistério enquanto não é revelado. Depois de revelado, deixa de ser um mistério. Mas Cristo não foi revelado aos judeus. Por isso até hoje permanece como mistério. Mas aqueles a quem Deus chamou, o fez conhecer. Inclusive, fez conhecer o seu nome. Jesus disse em São João 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens. E no mesmo capítulo ele diz, eles fiz conhecer o teu nome. Você diz que é um gentil cristão e não conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até hoje? Falta alguma coisa, falta entrar no Espírito, ou caso contrário, você está na era da carroça ainda. Está na era do automóvel, está na era do avião, e achando que está fazendo muita coisa. Está satisfeito com isto, laodiceiano? Cristo está fora de tudo isso. Cristo está fora de órbita. Cristo está fora da igreja. A profecia de Billy Graham já se cumpriu. Apocalipse 3, que ele diz que eis que estou à porta e bato, isso é se referindo à era em que estamos vivendo. Não é propriamente ao indivíduo, mas à era da igreja. Eis que estou à porta e bato. E quando você está batendo numa porta, é porque você está do lado de fora. Você não está do lado de dentro, para quem está do lado de fora abrir para você. Você bate na porta quando você está do lado de fora, para quem está do lado de dentro abrir. Mas abre o seu coração aí dentro de uma organização religiosa para o que Cristo está te falando agora e vê se eles não te põem para fora. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo hoje e veja se você não será considerado uma herética. Você pode se vestir como você bem entender, como a moda exigir, como as meretrizes estão ditando para o mundo. Você não será excluída de uma organização religiosa. Mas peça hoje o seu batismo em nome de Jesus Cristo e diga que Deus enviou Elias para você ver. Eles te expulsarão, e isto é expulsar Cristo, é expulsar a palavra. Ele está do lado de fora, e eu prefiro estar do lado de fora de tudo isto, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o gesso, de todos os corais, de todos os elencos religiosos. Eu prefiro estar fora de tudo isso. Como Davi estava lá fora chorando sobre a cidade. Como Jesus estava lá fora de Jerusalém, expulso. Davi estava foragido de sua própria terra. A noiva, Cristo, está foragida do que é dela. A terra nos pertence, a terra pertence a Cristo, a terra pertence à noiva de Cristo, a sua esposa. No entanto, ela tem que estar foragida de tudo que ela possui. Mas é por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo apenas. Por isso ela vive exclusivamente por Cristo. Para Cristo. Ela expressa o seu caráter por quem ela vive. O homem comum que tem entrado no espírito comum do mundo, a mulher comum que tem entrado no espírito do mundo, ela expressa na rua, onde quer que ela vá, o espírito que ela vive. Assim também é o cristão que tem entrado no espírito de Cristo,
Vive por Cristo. A vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falar. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti. Jesus bendito, aceita aqueles que a ti se rendem nesta hora, entrando nesse espírito da tua palavra. No Espírito Santo, nós te suplicamos pela tua graça, ó Deus divino, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens e 5h da tarde, companheirismo com a igreja e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sob a lua, Cristo chorava e contemplava a cidade santa, ó Jerusalém formosa.
Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando o Salvador hoje o sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu. Oh, Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Oh, Jerusalém formosa,